Bora. Bora. Oi, pessoal. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast. E aí, pode? E hoje com um convidado super especial. Eu sou a Thalita, fisioterapeuta. Esse é o Roger, nutricionista e personal. Nós somos sócios na One Concept. E como eu já disse, hoje a gente está com um convidado super especial. Além de tudo, nosso amigo, meu cupido, meu compadre, fisioterapeuta, médico, ginecologista e obstetra. Além de outras formações aí que ele vai falar aí durante o nosso podcast, durante a nossa conversa. Dr. César de Souza Teixeira Bueno, aqui conosco hoje. Obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar nosso convite em estar aqui com hoje. E ele vai dividir boas dicas aí conosco hoje. Eu que agradeço. E aí, pode ter uma vida saudável, uma vida longa, mesmo cheio de compromissos, de uma vida atribulada, família, trabalho, treino, mãe, pai, gestação, cuidar de filho pequeno. Pode sim. É uma tarefa difícil, né? Acho que é a tarefa que todo mundo busca e é o que a internet vende hoje, né? Mas pode sim. Aí a gente vai conversando o que é possível, o que não é possível, o que é desafiador. Os mitos, os né? mitos, as verdades, mitos, as pílulas mágicas aí, que são tentar contar um pouco vendidas. o que é realidade, porque é o que você falou, né? A internet hoje em dia ela vende uma ideia que não é real. E é tudo muito bonito, muito fácil, né? O cara que acorda às 4 da manhã, que treina, toma sol, trabalha, volta, cuida dos filhos. E a gente tem que botar essa realidade para as pessoas comuns, né? Que as pessoas que estão aí vivendo, que estão batalhando aí todo dia. E quando você tem muito acesso financeiro, as coisas facilitam um pouco mais, mas a vida real aí da grande população é um pouco mais árdua. Mas pode sim. Legal, mas eu acho que, assim, antes da gente entrar um pouco nisso, que eu acho que é um tema bem amplo, conta um pouquinho da sua história. Você é formado em fisioterapia, você atuava na área, né? Por que você resolveu pensar na medicina? Por que a GO? Ou você já entrou... Porque eu lembro, né? A gente é amigo de infância. Eu lembro que você queria, talvez, até por conta da fisioterapia, voltar do Power Talk, né? Foi. E daí, no meio do caminho, você mudou da água pro vinho, né? Conta um pouquinho dessa história. Da fisioterapia pra medicina, pra GO. Isso. Bom, resolvi fazer fisioterapia, acho que por um pouco de influência da minha irmã, que é fisioterapeuta, né? Lá em 2005. Foi quando eu conheci a Thalita lá na PUC Campinas. Bom, acabei fisioterapia em 2009, em 2011 eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia desportiva lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Trabalhei como fisioterapeuta da parte esportiva mesmo, trabalhei em uns hospitais aqui de Campinas, tive um consultório, tinha os meus pacientes particulares de home care. Foi quando eu me interessei, lá em 2012, comecei a fazer uma preparação para começar um mestrado em cirurgia do quadril na Unicamp. Foi até por influência de uma paciente minha, que eu acho que você lembra, acho que da época do consultório do Cambuí, da doutora Luciana. E aí ela me abriu as portas na Unicamp e eu comecei a acompanhar o pessoal da ortopedia da Unicamp, especificamente da cirurgia do quadril, o Dr. Maurício, mas o pessoal que na época fazia residência lá. Nessa época eu já comecei a me interessar pela parte ortopédica, mas mais a parte de medicina. Eu já sabia bastante coisa sobre avaliação ortopédica da parte da fisioterapia, por já ter uma experiência não tão grande, mas que eu já trabalhava com isso. E ali eu senti que eu precisava um pouco de um desafio um pouco mais... que me trouxesse um pouco mais de vontade de fazer as coisas, que é o que na época eu não via na fisioterapia. É uma especialidade maravilhosa, mas naquele momento ali eu me vi procurando um novo desafio. Até conversei com o Dr. Maurício na época, foi um cara que me incentivou muito e tinha algumas propostas de emprego. As coisas parecem que acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Quando você toma uma decisão de pular de um barco para o outro, aparecem outras coisas. E meu pai, na época, estava aposentando do emprego, então foi toda uma coisa atrás da outra. Achei que meu pai, vou fazer medicina, vou largar o emprego. E eu lembro que ele ficou muito preocupado na época, mas entrei no cursinho, então eu trabalhava de manhã, ia para o cursinho à tarde, estudando para poder passar. E acabei que entrei em medicina em 2013.
Aí, em 2013 entrei, em 2018 saí da medicina, justamente como você estava falando. Eu passei a faculdade toda montando meu currículo em cima da ortopedia. E no final eu virei ginecologista e obstetra. Como as coisas mudam, né? Fundei Liga de Ortopedia e Medicina Esportiva, fiz evento, jornadas, ligas, tudo voltado para isso. Mas quando eu rodei no internato, né, que é a época final aí do curso de medicina, quando eu rodei na parte prática de ortopedia num outro hospital, que não era o da Unicamp, que foi aquela minha primeira referência, eu percebi que aquilo já não me chamava tanta atenção igual lá no começo, antes de começar a faculdade. E aí pensei em fazer cirurgia geral, depois pensei em fazer clínica médica, e no final do 6º ano, que quando chegou a hora de fazer as inscrições para as provas de residência, eu fui conversar com um amigo meu, que é o Dr. Rafael Furlaneto, e ele que foi o meu grande incentivador, assim, ó. Que fez parte da minha filha. Também. Que é meu ginecologista. Ele falou, ó, faz. Que é ginecologista. Você não vai se arrepender, que é isso. Eu já gostava da parte de obstetrícia na época do internato, né? A gente não conhece muito bem. E acabei fazendo ginecologia e obstetrícia pela São Leopoldo Mandic, que é aqui na maternidade de Campinas. E de lá eu não saí mais. Legal. Aí nesse meio tempo a gente teve a questão da pandemia, né? Onde a gente já estava na residência. Então eu fazia a residência de dia, trabalhava na UTI Covid à noite. E acabei fazendo um MBA em Gestão em Saúde, EAD na época, porque você ficava muito tempo ocioso, né? Era aquela rotina só de trabalho, só vendo aquela questão toda que o país todo vivenciou. O mundo, né? O mundo vivenciou, exatamente. E aí, no final da pandemia, eu terminei esse MBA. Aí, logo em seguida, eu emendei uma outra pós-graduação, que foi em Sexualidade Clínica, pelo EBC-MED de São Paulo, que também terminei. Saí da sexologia, comecei endócrino gineco e ginecologia na criança e da adolescente pelo Sírio-Libanês e comecei meu mestrado também em cirurgia minimamente invasiva. Então, assim, é um caminho que demanda muito esforço. E a pergunta inicial aí, dá para fazer exercício mesmo tendo uma vida atarefada, cheia de trabalho, cheia de coisa? Pode. Mas tudo se dá na vida com disciplina, né? Você tem que ter muita disciplina. É igual fazer uma dieta, é igual entrar no exercício, é igual dormir bem, diminuir os fatores de estresse da sua vida, tudo é disciplina. Até acho que pegando um link no que você está falando, a Thalita vai me encher o saco. Porque eu gosto de falar muito de pilares. Tudo pra mim é pilar. Tudo é pilar. Você falou que é possível, que não é fácil, mas que é possível você ter uma vida saudável. O que você acha que são os pilares básicos, assim, dentro de uma estrutura, de uma rotina de vida, para você conseguir minimamente manter, né, uma vida saudável? Os pilares hoje, a gente pode colocar, acho que uns 3 ou 4 pilares que são os mais importantes, que parecem muito óbvios quando a gente conversa, que todo mundo sempre ouve falar, desde a época há 20 anos atrás, todo mundo dizia, você tem que dormir bem, você tem que fazer exercício, você tem que fazer dieta. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, mas é o grande pilar. Hoje a gente tem, dentro da longevidade, eu fiz um curso introdutório de longevidade do Dr. Ítalo Rachid, que hoje eu acho que é a referência nessa área aí no Brasil. E ele fala muito, né? Você tem que primeiro regular o seu sono. Então a gente tem uma substância chamada melatonina, que é produzida, a melatonina é produzida lá na glândula pineal e é o hormônio do sono. Só que ela recebe várias interferências e diminui a sua produção e piora a sua qualidade do sono quando você tem muito estímulo luminoso, quando você tem um nível de estresse muito elevado, quando você usa muita tela do computador ou a tela do celular. Hoje a gente é ligado 24 horas no celular, parece que o trabalho não desliga da gente. Então isso atrapalha a qualidade do sono. A qualidade do sono está diretamente ligada ao estresse. Quando você dorme mal, quando você tem um sono de qualidade ruim, quando você desperta muito à noite, você não consegue produzir esse hormônio de uma forma adequada e é uma cadeia sem fim. Você acorda cansado, você acorda estressado, você não produz durante o dia, você come mal, você começa a ter aquele efeito de recompensa rápido. Ou seja, eu trabalhei, eu estou estressado, eu mereço uma recompensa. Você vai lá e come fast food. Geralmente aquele prazer momentâneo. Então, acho que o primeiro pilar é o sono. Um segundo pilar é a alimentação. A alimentação, todo mundo sabe que a gente tem que ter uma alimentação correta. Mas é fácil fazer dieta? Você que é nutricionista, fala assim, vamos fazer uma dieta. A dieta acho que é um dos maiores desafios de todo mundo, seja do cara que está com sobrepeso, da menina que está com sobrepeso, seja do cara do marombeiro, seja do cara que está obeso
aquela obesidade grau 3, que grávida, hoje a gestante, a menopausada, que já tem uma deficiência hormonal por si só, puxando um gancho na menopausa. A gente já tem uma deficiência aí de hormônios ovarianos, né? E a melatonina está ligada diretamente aos hormônios ovarianos. Quando você tem a liberação da hipófise lá de LH e FSH, o ovário tem muitos receptores de melatonina. Ou seja, a mulher menopausada que dorme mal, ela tem muito mais chances de ser sintomas piores, de demorar a recuperar os sintomas, mesmo com a reposição de terapia de reposição hormonal, que é muito acessível hoje. Mas é aquela questão, né, do cansaço excessivo, da perda de sono. Potencializa os sintomas. Então, alimentação, assim, a gente sabe que é difícil de fazer dieta. Hoje se romantiza muito a obesidade na internet. A gente sabe que tem várias questões e que todo mundo levanta uma bandeira muito fiel. Eu sou obeso, eu não sou doente, mas é porque você é gordofóbico. Não existe nada de gordofobia, né? A fobia é você odiar alguma coisa, né? A obesidade é uma doença séria e causa muitos malefícios, né? Aumenta o risco de cardiovascular, de AVC, de infarto. Você perde uma massa muscular que lá na frente vai fazer muita diferença para você. Então, assim, a gente não pode deixar isso tomar conta e romantizar uma coisa que é tão séria. Pode conversar com qualquer cardiologista hoje que se você conseguir perder peso, conseguir ganhar massa muscular, você vai diminuir ou retirar todos os antihipertensivos que você toma. Mas tudo é disciplina. E diminuir, acho que o terceiro pilar, diminuir os fatores estressantes. Que eu acho que esse é o desafio de todo mundo diário, né? Porque você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, você tem que pagar um convênio. Se você perde o convênio, você tem que lidar com a incerteza de como vai estar a saúde do SUS no momento que você precisar. Se você não tem acesso, você acaba comendo mal. É todo um ciclo de queda. Mas é possível. Eu acho que existem várias estratégias que não dependem apenas que não vão ser só para as pessoas que têm um acesso financeiro bom. Eu acho que, por exemplo, você como nutricionista, você consegue fazer uma dieta para quem ganha pouco, por exemplo. Sim. Né? Não é uma coisa impossível. A gente estava falando exatamente... Porque a gente vê muito assim os instagramáveis vendendo aí, né? O cara tem que comer um queijo especial de não sei aonde, tal hora, ou um suplemento que custa um absurdo. Não, são várias estratégias que você consegue melhorar. Mas eu acho que a questão do sono é uma das principais coisas. A pessoa que é ansiosa, ela não pode deixar a tela dominar ela antes do sono. Eu tô sem sono, eu vou pegar o celular para olhar alguma coisa. Fica rolando ali o Instagram, o TikTok por 2, 3 horas. Quando você vê, são 3 da manhã. Você vai acordar 6 horas para trabalhar, dormir 3 horas. Exato. Pode até estar no dia seguinte, mas aí uma semana fazendo isso. Exato. Fora que você envelhece muito, né? E na questão da alimentação, a gente sabe que tanto o obeso quanto a pessoa que tem aí um humor triste ou já tem um diagnóstico de depressão não pode ter uma dieta que é muito pró-inflamatória, né? E o intestino é um dos órgãos principais disso. Então você tem que ter uma dieta que funcione o intestino bem, que não seja inflamatória, por conta da serotonina que é liberada ali no tratogasto intestinal. Legal. Mas é um desafio, né? É um desafio muito... Então são 3 pilares que talvez a gente, a todo momento, a gente vai conseguir fazer um link. Sim. Sono, dieta e estresse. E regulação de hormônios no modo geral, né? Vitaminas, mas entra junto com a alimentação. Num desses que a gente poderia citar, acho que principalmente a síntese de vitamina D, né? A síntese de vitamina D3, principalmente, que a população é muito carente disso. E é só com sol mesmo? Não. O sol é um grande aliado, né? Os dermatologistas vão ficar bravos aí, mas é um grande aliado. Principalmente falando da mulher do climatério, na parte pré-menopausa, né, que é chamada de climatério, e a mulher na menopausa. Então, quando você tem níveis satisfatórios de vitamina D, você tem uma perda de massa óssea menor, você consegue transformar ali o osteoblasto em osteoclasto, aumentar a produção de massa óssea, evita uma fratura, principalmente de cabeça de fêmur, que é comum no idoso, e você melhora a qualidade de vida mesmo da mulher, no caso geral, porque eu sou médico da mulher, então você deixar uma dica aí, pessoal, tomar um sol ao meio-dia para vitamina D. Eu não sei se precisa ser meio-dia, e não precisa ficar de biquíni também. Já começou. Ele falou antes de começar que ia encher muito o saco, então expor a luz e suplementar realmente vitamina D. Eu acho que para mulher menopausada, principalmente, é um dos pilares mais importantes, né? E César, dentro desses pilares, a gente tem, já que você falou aí que é especialista em mulher, né?
Dentro desses pilares, nas fases da mulher, então a gente tem a criança, a adolescente, aquela mulher adulto, aquela que foi mãe, o climatério, enfim, menopausa. Dentro dessas fases da mulher, tem alguma coisa que você pontua caracteristicamente em cada fase que é importante, além desses 3 itens? Então, não sei. A criança tem que passar isso, que nem com o você acabou de dizer. ginecologista. No climatério da mulher é muito importante a reposição de vitamina D. A reposição de vitamina D, vamos começar pela menopausa, então. Vamos lá, da mulher que tá lá com os seus 50, Mas de 51. trás pra frente, então. Menopausa. Isso, então assim, você tem o diagnóstico lá de menopausa, a mulher ficou 1 ano sem menstruar, entrou na menopausa, você já começa a ter uma deficiência dos hormônios ligados à menopausa, né? Não vamos ser tão técnico aqui, porque como o podcast é para todo mundo, a gente vai ficar... Se eu tivesse, assim, uma opção para dar para a mulher que entrou na menopausa, qual seria? Prática de musculação. Essa seria a melhor indicação que eu poderia dar para uma mulher que entrou na menopausa. Você falou assim, eu posso escolher uma coisa, entre tomar vitamina D, se alimentar de uma forma adequada, óbvio que é importante e tudo mais. Se tivesse que escolher uma coisa... Se tivesse que escolher uma coisa, eu indicaria a musculação. Seria o melhor exercício hoje para manutenção do peso, para melhora dos perfis lipídicos, porque naturalmente você vai ter um aumento dos perfis lipídicos, né, ou do colesterol alto, do triglicérides alto. A gente tem que deixar de se prender um pouco aos valores de referência de exame, porque hoje todo mundo quer pedir um exame, todo mundo vê uma alteração do exame, pesquisa no Google, eu tenho isso, eu quero tomar tal remédio. Não, calma um pouco, né? Vamos trabalhar com as coisas tradicionais, com arroz e feijão. O básico. O básico sempre funcionou. É que as pessoas querem uma pílula mágica. Isso não existe. É um atalho. Na menopausa é isso. Vitamina D, exercício físico e terapia de reposição hormonal quando existem muitos sintomas, né? Sintomas de incontinência urinária, de secura vaginal, de aquele calorão que não passa. É aquela mulher que deita de noite com frio, tira a coberta, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Então o advento da terapia hormonal para reposição é muito benéfica. Claro que tem as suas especificidades, tem as suas indicações e contraindicações, por isso que você deve procurar seu ginecologista, não sair aí usando essas pílulas de internet. Mas na menopausa seria isso, tá? Na questão do climatério, que é aquele período pré-menopausa, onde a mulher às vezes tem muita irregularidade menstrual, tem muita labilidade humoral, às vezes está muito nervosa, começa a ficar, às vezes até com sintomas depressivos, ficar muito atento a isso e a regulação dos níveis de estresse. Então, assim, diminuir um pouco o consumo de tela, de celular. Parece que o consumo de tela a gente fala só para criança, né? Sim, não vamos dar tela para criança, não vamos dar... Mas tudo entra nisso, né? Quando você melhora a qualidade do sono tirando a tela no momento noturno, você ajuda a melhorar aí nessa fase do climatério, que é a pré-menopausa, né? Quando a mulher está um pouco mais, entre aspas, descompensada da questão hormonal. Ou é aquela mulher que está sangrando aí na menstruação 10, 15 dias, aí passa 3, 4 meses sem menstruar, acha que vai parar quando vê que está menstruando de novo. Então isso para a qualidade de vida da mulher é bem complicado, né? E nem todo mundo tem o acesso ao ginecologista, a grande maioria dos centros de saúde aí não tem ginecologista que está disponível, né? Quando tem, às vezes uma fila gigantesca, um acesso muito complicado. Então, assim, nessa questão da pré-menopausa e do climatério, eu acredito que seja essa Legal. as orientações, né? Que tem muitas coisas, né? Sim, Esses 3 pilares que a gente comentou, isso pode ser usado para todos, né? Na questão da criança e da adolescente, a criança deve ir no ginecologista? Hoje, a ginecologia na parte da criança e da adolescência tem algumas doenças específicas de criança, né? Até para observar os caracteres sexuais, questão de desenvolvimento, se está sendo adequado ou não, e algumas doenças pontuais específicas. E na questão do adolescente, hoje em dia se fala muito sobre a sexualidade, né? Você conversar sobre a sexualidade, porque isso é tabu até hoje, está um pouco mais aberto entre as famílias hoje, mas assim, às vezes a adolescente ali não tem uma abertura tão grande com o pai, com a mãe, para conversar sobre a sua sexualidade, se realmente ela se vê daquela forma. Então, às vezes, o ginecologista que tem um pouco mais de tato vai conseguir abordar algumas questões desse tipo. Questão sobre higiene íntima, sobre anticoncepcional, sobre início das relações sexuais, prevenção de IST. Então, é importante que
a mãe ou o pai ou quem cuida desses adolescentes incentive, conversem, né? Porque hoje eu acho que conversar é o papel principal, né? Não existe mais aquele negócio, não vai fazer ponto e acabou. Hoje a informação tá para todo mundo, né? O adolescente é muito mais esperto, tem muito mais informação do que a gente tinha na nossa época, né? Não tem como. Hoje ninguém aceita mais o que é falado, né? Você sempre vai questionar, sempre vai atrás, você tem uma resposta, né? Sim, sim. E daí a gente tem aí um período de adulto, daquela mulher que é mãe, não é? A que quer ser mãe. A que quer ser mãe, a que já é mãe e tem as questões de amamentação, de privação de sono depois do puerpério, de acordar a cada 2 horas, de emagrecer, de perder um pouco o libido. O sono que é o principal. Exato. A sanidade. Mas tudo começa por quê? Pela privação do sono. Privação do sono. E assim... isso vai ao encontro daquilo que você falou do sono. Exato. Você tem ali uma criança que é dependente e que ela quer a mãe. Muitas vezes o pai ali não vai dar conta de assumir. Muitas vezes não vai dar conta de assumir o papel de acordar de madrugada, de amamentar, porque essa é uma questão exclusiva, a amamentação no seio materno da mãe. E consome, né? Muitas vezes a mãe não consegue comer direito, não dorme direito, a cada 2 horas já acorda. E quando acorda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, às vezes não tem uma rede de apoio ali suficiente. E os níveis de estresse vão só aumentando, né? É possível ela encaixar um exercício físico, uma dieta? É possível. É possível ela ter saúde? É possível. É isso que é dúvida. É difícil, mas é possível. Tudo vai depender da rede de apoio que ela tem, né? Se ela consegue ali ter um manejo ali ou com o seu parceiro, com a parceira de, fica aqui 1 hora comigo que eu vou tomar um sol, que eu vou fazer um exercício, que eu vou fazer uma caminhada para quem não tem acesso à academia. Tudo é benéfico. Lógico que a gente sempre quer pontuar o que é melhor, né? Para a menopausa, o melhor é a musculação. Muita gente não tem acesso financeiro para pagar uma academia. Mas uma academia, uma caminhada é bem-vinda, os acessos às ginásticas da prefeitura. O fato da musculação ser boa não significa que os outros são ruins. Exato, não. E outra, né? É como a dieta, né? A dieta é boa, mas tem que ser adequada às coisas que você gosta de comer e as coisas que você pode consumir. Porque uma dieta dos sonhos é maravilhoso. Quando você tem uma cozinheira à disposição na sua casa e muito dinheiro, é ótimo, né? Aí são só nem quando tem acontece. São pras... Porque é ser humano. Tem prazeres. Então, assim, tem que ser tudo... A gente tem que colocar tudo numa balança. O que é possível ser feito e... Por isso a importância do acompanhamento. Perfeito. Periódico, né? Não vai uma vez no médico, esquece o ginecologista, quando eu engravidar eu volto e não. Que é o que acontece muito, né? Principalmente durante a pandemia, né? Hoje eu tenho visto no consultório mulheres que, qual foi o seu último Papa Nicolau? Foi há 4, 5 anos atrás. Por quê? Engravidou, entrou a pandemia, passaram 3 anos, voltou, não conseguiu emprego, não conseguiu acesso. E muitas vezes a gente perde aí o timing de fazer um diagnóstico de alguma doença, alguma coisa importante que já faz parte do rastreio habitual da mulher, né? Então, assim, não perder o segmento, ficar atrás, conversar mesmo com o parceiro, com a parceira que tá ali junto ali, para dar um tempo para eles fazerem alguma coisa, porque isso até melhora o relacionamento, né? Porque se você deixa tudo nas costas de uma coisa só, principalmente no puerpério, você que foi pai recentemente aí, ver como que sua esposa lutou na questão de amamentação, que é bem complicado. Uma dúvida, César, você falou do lance desse acompanhamento periódico. Eu sei que o SUS ele é bastante forte em relação a isso. A atenção para com a mulher no SUS ela é bem evidente e preconizado. Isso na prática acontece? Em Campinas eu não tenho acesso, né? Você tem acesso aqui em Campinas? Não, acontece sim. Essa questão dentro das unidades de saúde são bem organizadas, né? Na questão principal, hoje é o Papa Nicolau e a mamografia. Então, Campinas tem aí o Hospital do Amor, que realiza as mamografias e a parte, que eu acredito, Papa Nicolau também. E eles têm um método de análise que é muito bem feito. Os postos de saúde, acho que não tem nenhuma restrição quanto a isso. O que muda mais ou menos aí do particular e do convênio pro centro de saúde é a agilidade em conseguir o exame. O acesso. Mas esses não são exames que demoram, a pessoa vai ficar esperando na fila por anos. Se a mulher quiser fazer anualmente, ela consegue. Sim, porque assim, o Papa Nicolau, por exemplo, não depende do médico, o ginecologista coletar. O enfermeiro pode fazer, né? O enfermeiro pode coletar. O médico da família. O médico da família também. Né? Geralmente o enfermeiro, né? A grande maioria dos postos, o enfermeiro, né? Agora, como tem mais médico da família atuando do que antigamente, porque hoje se fala um pouco mais disso e as especialidades estão aí,
o médico da família acaba coletando e fazendo esse acompanhamento global. O médico do adolescente, o ebiatra, faz também Papa Nicolau ou não? Eu acho que não. Assim, Eu acho que o ebiatra... eu acho que o ebiatra... Porque ele aborda esse tema de sexualidade, Sim. enfim, com o adolescente ali, mas ele talvez acho que não... Eu acredito que não. Eu não posso falar também com não. certeza. Você fala em consultório particular, assim, essas coisas? Eu não sei se ele coleta realmente o exame pontualmente, especificamente. Eu também não sei. Mesmo porque a idade do Papa Nicolau pelo Ministério é com 25 anos, né? Ah, não é após ter relação. Pela relação, não? Então tem uma faixa etária aí para início da coleta do Papa Nicolau. Claro que no consultório de convênio particular, alguns profissionais acabam antecipando isso. Tá. Mas existe um protocolo do Ministério justamente pelo tempo de evolução entre o diagnóstico até evoluir uma doença mais grave. Então é mais ou menos contado por aí, né? Legal. Você falou, na hora que a gente estava fazendo por ordem cronológica da vida da mulher, né? Você começou falando da mulher pós-menopausa. Daí tem um mito muito grande, que eu escuto muito isso no consultório, né? Quando a paciente vai lá e fala assim, cara, eu quero ganhar massa muscular, mas já passei a menopausa e eu não consigo ganhar massa muscular e tô com dificuldade de emagrecer porque tem um negócio que tem nome e sobrenome, é menopausa. Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, fala um pouquinho pra gente se isso é um mito, ou se realmente não vai ganhar músculo, ou não vai emagrecer. Pode ganhar músculo sim, pode emagrecer, pode ter uma qualidade de vida muito superior ao que tá, né, nesse cenário de agora. O que é mais difícil é você tirar uma mulher que já entrou na menopausa e que sempre foi sedentária. Então, assim, acho que em qualquer faixa etária, pessoa que sempre passou 20 anos sentada no sofá de uma hora para outra, não vai conseguir fazer 5 dias de treino de musculação e aeróbio. Mas dá sim, dá pra gente suplementar a questão da meta proteica que você vê na dieta, da questão da reposição de vitamina D, magnésio, hormônios, terapia de reposição hormonal. Então, assim, entre o diagnóstico da menopausa até você iniciar a terapia de reposição hormonal, salvo as contraindicações que existem de cada paciente, você tem uma janela terapêutica aí de 10 anos para iniciar. Então, assim, é muito grande. É tempo pro médico lá do posto de saúde, para a enfermeira incentivar e analisar. O complicado é isso. O problema é que as pessoas não querem fazer educação em saúde de uma forma mais vigorosa, né? Às vezes é até uma muleta. Não, é a menopausa, tá tudo bem. Exato. Não quer fazer. Exato. Então, assim, profissionais e profissionais. Mas hoje é o que você vê, assim, você tem 2 tipos de pacientes que estão na menopausa. A menopausada que é sedentária, que é tabagista, que está tomando remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para controlar a diabetes. Tudo isso poderia ser minimizado ou reduzido a pó praticamente se ela fizesse exercício físico, tivesse uma ingesta de água adequada e alimentação adequada. Então, assim, é difícil, é um desafio, mas a reposição hormonal não tem contraindicação absoluta. No caso, para você... a reposição de nutrientes não tem nenhuma contraindicação absoluta. As reposições hormonais têm algumas contraindicações se a paciente tem um histórico de câncer na família, alguns cânceres específicos, ou já teve algum evento cardiovascular, AVC, trombose, um infarto agudo do miocárdio. Então aí você tem que pesar a mão numa balança para ver o quanto isso é benéfico. Mas o exercício não, né? O exercício ele é benéfico para todo mundo. Você diminui a perda de massa muscular, você diminui a perda de massa óssea, né? Aumenta a queda de gordura. Aumenta a queda de gordura, diminui os níveis pressóricos, diminui a quantidade de medicação. Dá para fazer. Antigamente era um mito. O consumo de whey protein, por exemplo, e de creatina. Hoje todo mundo só fala nisso. Tome creatina todos os dias, tome. Qualquer um, exato. Não tem mais uma faixa etária. Eu lembro que antigamente os suplementos eram uma coisa meio obscura. A creatina causava era problema proibida, no rim, liberava. Era proibida de novo, liberava, porque tinha problema renal. Agora não tem mais. E hoje não, né? Hoje você vê que... A creatina é um suplemento mais estudado. Exato, que melhora aí a condição proteica, aumenta o ganho de massa muscular, Cognição. Ajuda a cognição, ajuda a mulher que é idosa aí, ou que entrou na menopausa, que está nessa dificuldade aí de ganhar um exercício, de fazer um exercício no mínimo, regular. Reduz a perda da massa muscular. Sim. E essa é a intenção. Porque a perda de massa óssea, o que foi perdido, está perdido. A massa óssea não recupera mais. Mas quanto mais massa
muscular você ganhar, proteger, menor a perda de massa óssea. Então você faz aquele exame que é a densitometria óssea, que vai acompanhar ali na questão da cabeça, do fêmur e da coluna, o quanto a mulher menopausada perdeu de massa óssea e o quanto a gente consegue compensar isso com exercício físico, que é muito mais do que você tomar cálcio, tomar remédio para pressão, tomar metformina, que hoje é... Porque assim, se você for pensar, o remédio hoje mata mais do que qualquer doença, né? Sim. A quantidade de remédio que você toma, o tanto de efeito colateral que isso vem embutido naquele comprimidinho que você toma disso, mas é muito mais fácil, né? Você tem uma pressão alta, eu não vou fazer exercício, eu vou tomar um comprimidinho ali de manhã. Pra que eu vou me esforçar, né? Eu pego um comprimido no posto, tá tudo bem. Energia. Claro, que é uma questão de educação por anos, né? Por anos você veio acreditando nisso, ou você não conseguiu fazer isso pela sua rotina de vida ou pela sua condição financeira. Ou prioridades mesmo, né? Mas assim, a conta é certa, né? Ou vontade, né? Vontade, a minha... tem gente que prefiro ficar assistindo TV, ok, respeito, sim. mas não é saudável. E a conta chega, né? E a conta chega. E chega rápido. Porque o corpo é sábio, gastar energia ele não quer, não. Com certeza. Porque viver na sombra. E outra, né? A questão dos alimentos ultraprocessados, né? Tudo muito rápido, né? Você passa hoje no drive-thru, tô com fome, gastou ali o dinheiro, tá saciado, tá feliz, aí chega em casa você vê que a realidade não é essa também. Não, então é um mito. Podemos... É um mito. É um mito. Uma mulher possível, pós-menopausa consegue ganhar massa muscular, consegue perder gordura. Consegue melhorar o libido, consegue melhorar a questão da secura vaginal, consegue ter uma vida sexual ativa com o parceiro. Consegue melhorar a qualidade de vida dela dali pra frente. Dali pra frente. Se ela não começou, há tempo de começar. Agora, se ela já vem num caminho bom, dá pra melhorar. É mais rápido. Dá pra melhorar a sintonia ali e tirando coisas só... esculpindo, né? Sim. Ô César, e dentro disso, assim, eu como mulher, e relatos, né, que muita mulher, o tempo vai passando, a idade vai passando, tem um pouco de vergonha de conversar com alguns homens, enfim. Sim. E eu vejo muito, que até você comentou aí no começo, da questão da incontinência. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de fazer exercício, eu vejo algumas que não vão para exercício por vergonha. Nessa fase mesmo que a gente tá falando? Até mais nova, né? Um pós-parto, algumas... Que assim, você tem que dividir... são algumas possibilidades que causam a incontinência urinária, né? São alguns tipos de incontinência urinária. Então você tem a incontinência urinária de esforço, que é aquela que ela perde xixi ao fazer força, ao pegar um peso, ao subir uma escada, fazer um exercício na academia. Tem a incontinência urinária de urgência, que é aquela mulher que tá com a bexiga cheia e não consegue chegar ao banheiro. Então você tem ali uma alteração neural ali da musculatura que contrai e segura o xixi. E você pode ter um misto das duas coisas. A mulher que teve mais partos normais ou é uma mulher que tem associado à obesidade, ela tem uma chance maior de ter uma incontinência urinária de esforço ou mista e uma coisa que chama distopia genital, que é popularmente a bexiga caída. A bexiga sai do lugar e começa a entrar ali no introito vaginal até, nos casos mais extremos, ultrapassar a parte ali da entrada, entre aspas, da vagina. Existe, lógico, cirurgia que corrige isso. No SUS o acesso é um pouco mais difícil, mas existe. Isso está associado tanto aos hormônios femininos naturais, então você tem uma flacidez da musculatura perineal ali que faz a contração e sustenta o assoalho pélvico, quanto à obesidade. Quanto mais obesa, a chance de ter é maior, porque você tem uma pressão abdominal maior e uma perda de massa muscular naquela região. É global. O que é comum em gestante, então. Em gestante, não. É o que é comum em mulheres que tiverem muitos filhos. Tá. Durante a gestação, pelo fato de ter aquele volume... Não, durante a gestação você pode ter uma incontinência, alguns escapes urinários pelo peso da barriga em cima do útero. Mas não é de via de regra, não é uma patologia, né? Não é uma doença. E uma outra questão é a questão da mulher na menopausa, porque tem os sintomas gênito-urinário. Por conta da falta de estrogênio ali, você tem uma secura vaginal e você acaba piorando a mucosa vaginal, tendo uma possibilidade de incontinência urinária também. Então, entra mais ou menos no mesmo papel. Você tem uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, você acaba perdendo mais xixi. Só que isso, para a mulher que entrou na menopausa, é mais complicado, porque a mulher que é ativa, que é mais nova, consegue ir atrás, consegue buscar ajuda, consegue falar tem essas informações. A mulher menopausada, via de regra, que tem menos um pouco de acesso, falando na população geral, obviamente, ela sofre um pouco mais com isso. Então deixa de beber água
na falsa ilusão que vai fazer menos xixi, acaba ficando mais desidratada, descompensa a pressão arterial, é complicado. Você pensa, você como mulher, você ter que andar com fralda ou absorvente o dia todo porque você não consegue segurar o xixi. Aí ela se limita a tudo, isso, né? Porque não quer sair mais, não quer mais ter relação com o marido, não consegue sair de casa porque tem que usar fralda, ou porque tá perdendo xixi, aí não vai consegue ir fazer pra academia, não consegue. Vai fazer um exercício. Então, assim, tem algumas estratégias que melhoram. Uma é a reposição hormonal, a outra é a fisioterapia pélvica, que eu acredito que é um dos melhores tratamentos antes de você chegar à cirurgia, contando que a mulher não tem nenhuma distopia, que a bexiga não está saindo, que já seja cirúrgico. Mas o problema é que a gente esbarra no acesso, né? Hoje o acesso pelo SUS para fisioterapia pélvica, aqui pelo menos, é quase impossível você achar. A prefeitura diz que tem, os órgãos públicos do modo geral diz que tem, mas a gente não consegue ver. Tem. E a obesidade, né? A obesidade enquanto a paciente, até para um pós-operatório, a paciente operar obesa, a chance dela ter uma recidiva de voltar ao problema é muito maior do que uma pessoa que perdeu o peso. Cicatrização e tudo mais, isso pro modo geral, né? Então realmente tem mesmo, perde a qualidade de vida da mulher, tem cura, tem tratamento, tem acesso, obviamente às vezes um pouco limitado, mas é uma questão que tem que ser abordada mesmo, né? Então... porque às vezes elas nem falam, né? Não. Elas chegam em consultório falando de outras coisas, mas não fala que tem perda de urina. Exatamente. Né? Ou quando você vai ali colher o Papa Nicolau, o exame preventivo, você já observa ali uma distopia, a bexiga um pouco caída, e você aborda isso com a paciente. Mas às vezes ela já cessou a coleta do Papa Nicolau devido à idade e não tem essa abertura com o esposo ou com a esposa e não consegue ir atrás, né? Ou com os filhos, mas por vergonha. Então isso é uma realidade mesmo, é bem complicado. Ô César, e você falou que hoje em dia as drogas, elas proporcionam malefícios até mais do que as próprias patologias, né? Outra coisa bem comum. É polêmico isso, né? É polêmico. Mas a gente gosta porque de coisa polêmica, aí vai ter muita gente falando assim, polêmica nossa, viraliza. Esse cara tá falando que remédio mata. Não é isso. Não, o remédio não, necessário então, em muitas vezes. Né? Isso me fez lembrar de uma coisa que acontece muito no consultório no dia a dia. É a mulher falar que ela não está conseguindo emagrecer, ou ela engordou a partir do momento que ela começou a fazer uso de algum método anticoncepcional hormonal. DIU ou oral. Né? Isso é verdade? Isso é mito? Atrapalha realmente no emagrecimento? Ou potencializa o ganho de gordura? Ou você engorda tomando? Isso é normal. Bom, assim, cientificamente falando, a literatura é muito escassa quanto a esse tipo de informação. O que a gente tem descrito na literatura que há um pequeno ganho de peso em mulheres que usam o anticoncepcional injetável trimestral, tá? Que é o mais conhecido como a Depo-Provera. É um dos únicos estudos que tem que realmente fala, isso pode ganhar um pouco de peso. Mas é um pouco de peso, porque o que ganha peso é você aumentar a quantidade de caloria que você come e gastar menos. É uma matemática básica. O que você tem que ver é o seguinte, começou a tomar um anticoncepcional que for, ou a pílula, ou trimestral, ou mensal, ou colocou o DIU, começou a engordar por quê? Você acha que foi especificamente, unicamente relacionado ao anticoncepcional? Ou houve alguma alteração do seu estilo de vida? Ou você passou a comer mais e agora você está observando que foi o anticoncepcional que veio na mesma época? Ou você está fazendo menos exercício? Ou você está com a vida mais estressada e está descontando algumas coisas na alimentação? Então tudo você tem que pôr na balança. É igual a questão do anticoncepcional com a diminuição do libido. Existe, como outras medicações também causam isso. Os antidepressivos, por exemplo. Mas a grande maioria do que os estudos de sexualidade mostram é que a perda de libido está mais relacionado à relação que você tem com o seu parceiro, algum problema específico que está acontecendo, do que com a própria medicação. Então, assim, é muito fácil a gente achar um culpado. É o que a gente quer também, né? Eu engordei porque eu tô tomando isso. O culpado tá aí. Mas tem que colocar na balança tudo isso que a gente tá falando, né? Mas, assim, cientificamente falando, a única que eu conheço, eu posso estar aí desatualizado, acho que não, mas a única coisa que tem na literatura é que a trimestral ganha um pouco mais de peso. Mas não o suficiente para sair você tirar você de um sobrepeso e te levar para uma obesidade grau 2, por exemplo. Aconteceu isso nessa semana no consultório. Uma paciente chegou, ela estava com o objetivo dela emagrecer, estava um pouco sobrepeso, umas coisas mínimas.
E daí ela... é o DIU, eu tenho que tirar esse DIU, porque depois que coloquei o DIU... começou a engordar. O Mireno, né? E comecei a engordar, daí ela pegou e tirou. Só que ela tirou o DIU, começou a treinar e fez dieta. Daí emagreceu. Então... Aí, tá vendo? Eu falei pra você que o DIU que era o culpado. Se ela tivesse feito um controle... Eu falei, mas se você tivesse continuado com o DIU... Exato. E entrado na dieta, começado a fazer atividade física periódica, talvez você ia emagrecer também. Claro, talvez com quase certeza que sim. Com certeza sim. Não é quase, com certeza sim. Ele não vai bloquear a sua perda de peso. Isso não existe, não está descrito isso. Pode ser que até por conta de ser hormônio, de ter relação com o eixo, dificulta. Mas mesmo assim eu ainda tenho minhas dúvidas. Não, eu acho que eu sou mais categórico ainda, assim. Eu acho que não... Se você fizer a dieta ou exercício físico, você vai emagrecer. Com déficit, você vai... Com anticoncepcional. Algumas coisas têm que ser pontuadas. A questão da tireoide, ver como é que tá a função da tireoide, se não está muito descompensada. A questão do estresse, tudo isso que a gente já falou. Mas não é um grande vilão. Obviamente que hoje a gente tem bandeiras e bandeiras, né? Tem gente... Hoje a gente vê profissionais, não use método nenhum e demonizam. Só que assim, o método contraceptivo, além de prevenir a gravidez, às vezes para as mulheres que estão no climatério e próximo à menopausa, elas têm a função de regular, entre aspas, tá? Porque não regula. Que estão com o sangramento menstrual muito desorganizado, de dar uma melhor qualidade de vida para elas quando elas param de menstruar, até elas chegarem na propriamente dito na menopausa. Então você vai acompanhando aí com os exames de FSH para ver se realmente ela entrou, porque ela vai estar em amenorreia, né? Não vai estar menstruando. Então assim... Você não pode também falar, é ruim porque é hormônio, é uma bomba de hormônio, são muitos mitos isso, né? É o que a gente estava conversando ontem também de novo, que eu falei, por exemplo, mulheres que passam por fertilização ou coleta de óvulos. Eu engordei porque eu fiz o tratamento de hormônio, mas eu conheço várias amigas também que fizeram e não. Por quê? Porque mantiveram uma qualidade de vida mais saudável. Exatamente. E é uma bomba de hormônio. Muito mais do que o anticoncepcional normal, né? Se for levar em relação aos anticoncepcionais antigos, que na época da nossa mãe, na época que eles tomavam, a carga hormonal era muito maior, né? Até para a reposição da menopausa era muito maior. Sim. Hoje você tem estratégias que são assim, que não tem metabolização hepática, que é um creme que você passa na pele, ou que é um óvulo que você coloca na vagina, ou as duas coisas em conjunto, que tem muito menos efeito colateral e muito mais benefício do que um comprimido que você tomava há 20, 30 anos atrás. A tecnologia está aí para isso em todas as medicações. Então não é demonizando a medicação, porque causa mais efeitos maléficos do que a própria doença, não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que o abuso indiscriminado achando que aquilo é um salvador, eu acho que tem mais malefício do que você levantar da cadeira e fazer um exercício e comer bem, dormir bem e tocar o barco aí, né? Você falando aí da menopausa, eu sei que não é muito sua área, mas me veio aqui a questão do homem também, né? A gente tem o lado da andropausa aí do homem. Então a gente tá falando muito de mulher. A partir de quantos anos esse negócio aí? Eu não tenho muita propriedade para te falar a partir de quantos anos, mas no modo geral, o declínio hormonal masculino, ele entra aí a partir dos 30 anos, né? 30, 35 anos. Então, assim, não tô falando... Porque hoje você vende o suco aí, né, dos anabolizantes. Né? Todo mundo quer tomar testosterona, todo mundo quer fazer um ciclo, todo mundo quer tomar trembolona, as coisas da Deep Web aí, e achar que isso vai fazer um efeito de hoje para amanhã. E o cara às vezes nem sabe treinar. Às vezes o cara não sabe nem periodizar um exercício, não sabe fazer nada. Alimentação, sono, volta nos pilares, o estresse. A gente sabe que o estresse reduz mesmo os níveis e a obesidade reduz os níveis de testosterona no homem. Há um declínio mesmo a partir dos 35 anos. E a reposição hormonal ela é benéfica. Então a gente tem que diferenciar a reposição de ciclo de anabolizantes para quem quer ganhar um shape aí, ou para quem quer... Resultados estéticos e competir e tal, etc. Né? Eu acho que ela é muito benéfica. Então... Você tem que pesar a mão. Para onde você quer ir? Você quer fazer uma reposição hormonal aí agora com 35, 40 anos para você chegar lá, falando do homem especificamente, com 60, 70 anos, sem estar tomando metformina, sem estar tomando simvastatina, sem estar tomando losartana e hidroclorotiazida? É isso que você quer? Então você tem que começar lá atrás. A mulher é a mesma coisa. São remédios para diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, então... Para a mulher também. É importante começar cedo, começar a ir vir andando.
É que todo mundo hoje vê pra uma coisa só, né? Todo mundo quer tomar testosterona. A mulher quer tomar testosterona porque vai resolver meu libido, vai resolver meu casamento, eu vou me tornar uma nova mulher. E muitas vezes não é assim. Na grande maioria não é assim. Hoje tem os implantes, que são benéficos, mas também que tem uma super indicação. Hoje todo mundo faz tudo, né? Todo mundo quer se meter um pouquinho na especialidade do outro, não vamos levar chip da beleza pra todo mundo. Não vamos causar essa polêmica, mas assim, todo mundo tem uma formulinha mágica. Mas ninguém quer pegar duro, quer acordar cedo, quer ir treinar depois cansado, e levar as coisas pro trabalho pra sair direto e ir treinar, levar marmita. É difícil comer na rua, é difícil comer no trabalho. Mas disciplina. É disciplina. É essa questão aí do... Que assim, né, a gente é adulto, né? Eu não gosto de fazer, tudo bem. O preço tá aí, é esse. Né? Porque a conta chega, A conta chega. A geração hoje quer tudo na mão, quer tudo mais fácil, quer tudo isso, tudo aquilo. Mas e aí? Né? Como é que vai ser quando você... E aí, pode? Pode. Ô César, outra coisa que tem bastante curiosidade, e eu passei por isso recentemente por conta da minha esposa ficar grávida, não é minha especialidade em gestação, eu não atendo gestante, só quando é minha paciente que já faço acompanhamento e ela fica grávida, daí eu continuo fazendo acompanhamento. Mas é a questão de, puxa, preciso perder peso. Eu sei que eu vou ganhar peso naturalmente na gestação, mas eu não quero por conta de saúde. Eu posso perder peso, até que fase eu posso perder peso ou não. Eu tenho que aceitar que eu engravidei, seja o que Deus quiser. Tem uma fala que acho que nossas mães e nossas avós dizem, né? Tá grávida, tem que comer por 2. Isso é um mitão. Um mito, praticamente um crime que a gente comete hoje. A gestante é um indivíduo como o outro. Ela pode adquirir diabetes gestacional, pode adquirir hipertensão gestacional. E isso pode ocasionar um monte de repercussão negativa aí pro nenenzinho que está crescendo ali dentro da barriga. É complicado você deixar uma dieta muito restritiva para perda de peso durante a gravidez. O que é mais benéfico a se fazer? Se você já tem o diagnóstico de obesidade lá no início da gestação, quando você calcula o IMC na primeira consulta de pré-natal, a bioimpedância vai ficar um pouco aí dificultada em fazer na gestação, porque você perde os parâmetros de regulação. Então você faz o IMC. Quando você já tem o diagnóstico de obesidade, você tem que sentar e realmente fazer uma educação mental com a paciente. Porque ela vai ganhar peso naturalmente pelo próprio crescimento do bebê. Então uma mulher que ganha de 10 a 15 quilos durante a gestação, a gente tem que manter esse limítrofe para baixo. Então assim, cessar o consumo de refrigerante, de ultraprocessados, de suco de caixinha, de açúcar no modo geral, aumentar a ingesta hídrica de água, o mais natural possível, porque provavelmente ela já não fazia isso antes da gestação. Sim. Né? Porque ela já tem esse diagnóstico de obesidade. Então assim, você não vai fazer uma dieta de restrição calórica, isso não é indicado. Mas o que você pode entrar é acrescentar exercício físico durante a gravidez. Eu ia perguntar justamente isso. Mas tem alguma... Daí teria... desculpa. Não, é isso. Alguma contraindicação? Por exemplo, se ela não praticava, concorda? Não, então, se ela já está num... Claro que você vai entrar de acordo com o que ela consegue fazer. Sim. Não existe contraindicação a exercícios durante a gestação, salvo algumas situações específicas. Se a mulher está com um quadro de sangramento vaginal ainda que não descobriu a causa, ou já teve um histórico de trabalho de parto prematuro, algumas coisas pontuais. Agora, estou falando num modo geral. Gestação de risco habitual, que é aquela mulher que vai no centro de saúde e faz o pré-natal, ou que vai no consultório e faz o pré-natal, só tem o diagnóstico de obesidade, ela pode praticar exercício físico, pode ir para musculação, pode fazer esteira, pode fazer bicicleta. Mesmo que ela nunca fez? Mesmo que ela nunca fez. Sim, de leve a moderada. O que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado são os exercícios de contato físico. Obviamente que ela não vai fazer um jiu-jitsu, não vai fazer um Muay Thai. Jogar rugby, né? Mas ela pode fazer um exercício funcional, pode fazer uma caminhada 3, 4 vezes por semana, Pilates, 40 minutos, musculação. Pilates, inclusive, é excelente pro parto normal, né? Trabalha o assoalho pélvico, ajuda na hora do parto, libera a musculatura da coluna, que ela vai sentir muito quadril, por conta do peso da barriga ali forçando. Sem restrição. Salvo algumas coisas assim. Tá com dilatação antes da hora, ou teve sangramento, tem alguma coisa, mas isso aí é um pouco óbvio, né? A não ser que ela já tenha uma cardiopatia grave, enfim, isso, ela já claro, nem coisas vai, pontuais, por exemplo. Mas de um modo geral, é benéfico. É indicado, sim, de leve a moderada. Exatamente. De alta intensidade, já você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas existe, talvez, eu acho que assim, um medo. Um medo. Um tabu, não sei, poxa, tenho medo, ainda mais dependendo muito do contexto, de como foi
de como ela engravidou. Se foi algo muito fácil ou não, se foi o que você falou, se foi feito todo um tratamento. Dá medo, né? Uma mulher... E aí, naturalmente, elas acabam ficando mais quietas quando tem um pouco mais de dificuldade de engravidar, ou fez fertilização, ou já fez várias fertilizações e essa deu certo e tá ela indo não pra vai frente. querer, ela não vai querer arriscar, entre aspas, né? Porque então, mas será que o exercício não... Exato, até ajuda no processo. Não tem nada que diga, assim, não, isso vai causar um aborto. O exercício vai causar o aborto, não. Legal. A não ser que você tenha tomado uma pancada estrondosa, mesmo assim, o útero é muito... forte, né? Muito forte, você tem toda uma musculatura por fora. Exercício é sempre benéfico, né? Legal. Mas a questão da dieta restrita que não é interessante. Então você tem que ter um consumo de proteína adequado, diminuir o consumo de doce, diminuir o consumo de processados, e refrigerante, chocolate. Tudo isso que a mulher quer comer, né? Vai. Outro mito. Já até sabia. Já fiquei só esperando o que ele vai falar. Não, acho que você vai errar. Agora ele vai mudar. Outro mito que tem é, engravidou. Sexo. Só daqui 2 anos? Não. Tem que esperar 9 meses de gestação, nascer, né, o puerpério, depois a criança fazer aniversário, formatura pra voltar, não? Durante a gravidez? Não, quando pode. Pode durante toda a gravidez. Salvo algumas mulheres que estão com sangramento, obviamente que você recomenda para que ela observe se foi o sangramento causado pela relação sexual. Se não tem nada que contraindique coisas pontuais, a mulher pode ter relação sexual até o dia do parto. Não tem contraindicação nenhuma. Depois, obviamente, ganhou o neném, tem a questão do puerpério, né, que você tem que ali respeitar esse período aí de 42 dias, até um pouco mais, às vezes, que é o resguardo. Às vezes foi cesariana, a mulher tem aí um tempo de cicatrização, né, de fechar todos os pontos e tudo mais. Mas depois disso também não tem contradição. O complicado é que a mulher tá cansada, tá desnutrida muitas vezes, tá com o libido alterado, tá estressada. Vai entrar os fatores do como que é... ambiental. A rede de apoio dessa mulher. Exato. Quanto maior a rede de apoio... isso influencia mais na parte sexual do casal do que qualquer outra coisa. Agora, uma contraindicação formal não existe, tá? É como repouso, né? A mulher tem que ficar tá grávida, tem que ficar de repouso. Isso não existe. Já foi no passado, muito distante, uma recomendação. Tanto que eles afastavam as mulheres do serviço antes da hora ou limitavam em fazer algumas operações que hoje já não acontece tanto. Obviamente, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a gestante, porque ela está carregando um ser ali. Você tem que ter um pouco mais de sensibilidade, os empregadores, mas não existe uma contraindicação. Falar assim, não, vamos afastar, vamos deixar ela em casa porque ela está doente. Não. Ela está gestante, ela não está doente. Ela pode ser uma gestante muito saudável, né? Mas eu vivenciei isso, né? Pouco tempo. Minha filha vai completar esse mês agora 1 ano. E, cara, a mulher já é um ser muito mais forte do que o homem. Muito mais. Mulher que passe por um puerpério, cara, a mulher enfrenta a guerra tranquilamente, dá risada. Que é isso aqui? Guerra? Isso aqui é muito mais difícil, cara. É uma coisa muito louca, né? É óbvio que quanto melhor ali a rede de apoio facilita, mas eu acho que mesmo assim, cara, é um perrengue, cara. Porque a criança não quer o pai, né? Por mais que o pai você tenta. Pode ir lá, o pai tenta levantar, o papel do pai é muito importante também. Ela dormir. Ela vai e mexe. Aí a mãe levanta, dá 2 minutos, a criança tá dormindo. Você fala assim, não serve pra nada. E realmente, ela quer a mãe, é o cheiro da mãe. É a mãe que alimenta, não tem jeito, né? Aí pra acabar logo, a mãe já vai e pronto, resolve o problema. E aí já briga com você. Aí já briga, porque você não faz nada. Você não faz nada, exato. Você não faz mesmo. Não faz. Machista. Não, eu tento fazer isso. Tenta, lógico. A gente tá brincando, mas é uma situação... o papel do pai é fundamental muitas também. Vezes, infelizmente, a sociedade o homem, cara, assim, ele não tá preparado pra ser pai. Eu acho que devia existir um preparo específico, assim, por exemplo. Também a mulher tá preparada, ela nasce com um roteiro. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a mulher também não tá, é um negócio muito difícil, mas existe toda uma cultura já que tá preparando você, de certa forma, pra algo que é difícil. O homem não, cara, é errado isso. Por que o homem continua sendo a vida dele? Não, eu acho que tinha que ter, assim, tem que ensinar o homem, na minha opinião, a como ser um bom pai. Mas quem que ensina a mulher a ser uma boa mãe? Não ensina. A mulher faz o que ela acha que é melhor pra fazer. Eu sei, mas
Pro homem menos ainda, cara. O homem, porque o homem ele tem que sair pra trabalhar e a mulher que se vira com o filho. Culturalmente é isso, né? Mas tá errado isso, cara. O homem tinha que entender como ele pode ajudar a mulher, é isso que eu tô querendo dizer. Né? Como que ele pode diminuir Mas todo... aí também vai o homem buscar homem tem isso, mais né? sensibilidade. Mas sim, obviamente. Existem homens e homens, mas é porque não existe homem. cultura pra isso. Não existe cultura que fala assim, porra, cara, você é... porque a sociedade, no modo geral, é patriarcal. É, Agora exatamente. Que vem mudando É isso que eu tô querendo Mas dizer. você não é todo mundo. Não, eu Você não não pode ser todo mundo. mas eu sou diferente. Você tem que, você tem que pensar e sensibilizar com Ô isso. César, pra gente finalizar, então levando em consideração aqueles pilares que você falou no começo, o que você poderia deixar, a gente já falou bastante, mas obviamente, o que você poderia deixar de dica final, né, para todas as mulheres aí que pensam em ter uma vida saudável e uma longa com qualidade de vida, obviamente, pros nossos... É um desafio, né? Acho que hoje a gente tem muita informação, hoje é muito fácil você ver que tipo de exercício você pode fazer, que tipo de dieta que você pode fazer. Mas assim, o exercício físico eu acho que ele é o pilar principal da saúde da mulher. Então começar cedo, é óbvio que é muito fácil a gente falar, né? Pô, não ganha peso, come bem e tal. Mas assim, é a disciplina de tentar encaixar pelo menos aí umas 3 a 4 vezes por semana um exercício dentro da atividade que faz do dia, dentro do trabalho, Às vezes a mulher trabalha de manhã, vai pra faculdade à tarde, à noite chega, cuida de casa. Mas assim, o exercício físico ela vai prevenir que ela chegue a partir do climatério bem, que ela passe uma menopausa mais tranquila, com mais qualidade de vida, que ela não seja uma gravidez saudável e que lá na frente ela não vai, a chance dela ser uma idosa frágil vai ser menor, né? Pro homem é a mesma coisa. Mas a mulher, pelo declínio hormonal que ela tem, que é diferente do homem, que é uma coisa um pouco mais agressiva, né? Que de uma hora para outra você desliga uma chave ali e parece que tudo na vida da mulher vem acontecendo daquele jeito. Parece que a mulher entra em depressão, parece que a vida sexual não está mais a mesma. Eu acho que muito tá aí por conta da questão do exercício físico. Então o exercício físico ele ajuda na questão da serotonina, ajuda na questão da ansiedade, ajuda na perda de peso, na manutenção de todas essas doenças que a gente falou aí. Então, se fosse para dar uma dica, Legal. Comece cedo. Comece muito Se cedo. exercitar. Legal. Bacana. Quer Passou falar? rápido, né? Muito rápido, Muito. cara. Quando A gente se papo prepara para falar, acho que vai durar uma quer eternidade. falar um monte de coisa, fala, será que vai dar Dona nem certo? tempo Será fica nervoso. Daria pra gente falar mais Fica nervosa? algumas horas. Dona nem aqui. tempo fica nervoso. Dessa Papo vez gostoso. tá cada vez menos, né? Queria agradecer também a presença do César aqui. Né? Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, estar aqui batendo papo com a gente, pela sua disponibilidade, mudou alguns compromissos aí. E aproveitar para dar um brinde para você do nosso patrocinador. Né? Aqui dentro tem um voucherzinho, né, para você depois entrar no site aí e comprar. A Orange, que é uma marca aqui de Campinas, que está crescendo bastante, que tem uma qualidade muito bacana. Acho que vale a pena aí fazer um custo-benefício, né? Muito bom. Sabor. Né? Lançaram agora o whey de doce de leite. Tá muito saboroso. Acho que vale a pena aí você experimentar também. Sim. E a suplementação é sempre bem-vinda, né? Pra todo mundo, né? Sim. Whey protein, creatina. Isso aí, muito e obrigado. lá e vai. É isso aí. Então, vamos encerrando aí Obrigada, César. Mais um episódio do E aí Pode, Dr. César de Souza. Vulgo Ovelha. César Bueno. Se quiserem me achar nas redes sociais aí, Dr. César Qual que é o seu Bueno. Instagram? DR César Bueno. Não tem muitas fotos lá ainda, mas se alguém precisar agendar alguma consulta, tirar alguma dúvida, tem um link do WhatsApp lá. Legal, a gente vai deixar também na secretária responde, na hora de a gente fazer a edição do vídeo, a gente vai deixar aí embaixo o seu Instagram. Beleza, maravilha. E eu que agradeço obrigada. a oportunidade. Valeu, isso aí. Fechou.